paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de vocês, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, para depender do horário que vocês estarem vendo esse podcast, né? E eu queria muito saudá-los, né? Que o Espírito Santo possa estar na vida de cada um de vocês, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar nas nossas vidas e nas nossas famílias, amém? E eu estou aqui com uma pessoa muito especial, a Ana, né? Ela serve como coroinha, né, na nossa paróquia. E eu queria saudá-la, né? Seja bem-vinda a esse podcast, né? E que hoje seja de muito proveito, né? E já de início, eu queria que você partilhasse com cada um de nós o santo que você vai partilhar com cada um de nós, né? Contando sobre a vida dele e o que ele faz, como exemplo na sua vida, o que ele representa na sua vida, né? No seu chamado e na sua caminhada. Então, a gente vai falar um pouco sobre São Tarcísio, né? Que é Isso. padroeiro dos coroinhas e acólitos também. Assim, São Tarcísio pra mim é um exemplo muito de coragem e determinação, sabe? Porque, principalmente pra quem já passou por muitas coisas, igual ele passou desde criança, ele sempre sofreu muito, né? Ele continuou criança, né? Mas passou por muitas provações e abusos e perseguições. E assim, comigo não foi muito diferente, porque desde pequena eu sempre passei por muitas provações. Eu não era católica, né? Eu era protestante. Meu avô era pastor. E assim, a minha família toda, por parte de pai, é evangélica, né? Sim. Então, assim, foi um embate muito grande, porque, tipo assim, pra eles uai, mas como assim? Você virou católica? E graças a Deus, eu dou graças a Deus que minha mãe me mostrou o catolicismo e com 14 anos eu me batizei, decidi entrar para a igreja católica. E assim, é isso, é ter a coragem de São Tarcísio. Eu me vejo muito nisso porque não só servindo, mas eu ter renunciado tudo aquilo que, não anulando o que eu aprendi, jamais, mas aprendendo uma nova fé, estudando uma nova fé e vendo que eu não poderia estar em outro lugar a não ser na igreja católica. Eu me vejo na igreja católica. Então, assim, é algo que eu quero passar para todo mundo que eu conheço. É católico? Você quer ser católico? Então, Espalhar a fé, tem que espalhar a fé, ué. pra mim é incrível, é gratificante. E ser coroinha, principalmente, também foi outro desafio. Porque, ué, mas você acabou de entrar na igreja, você já quer ser coroinha? Tipo assim, chegou agora, você já quer sentar na janela? Como assim? Você já quer ser coroinha? Então, foi um exemplo de coragem muito grande, principalmente, tipo, pela minha família, pra chegar e falar, eu sou católica. Eu sou católica, apostólica romana. E coroinha. Então, assim, é algo muito grande para mim hoje poder servir no altar. É como eu falo, como São João Paulo II fala. Como os anjos servindo no céu, assim são os coroinhas servindo no altar. Eu me sinto um anjo no céu servindo. Então, assim, naquela hora no presbitério, na hora do ofertório, quando tem a epiclese, né, que faz a consagração das oferendas no ofertório, é assim, é você olhar, você ver o sacerdote em persona Christi, né? Sim. Em pessoa de Cristo. E você olhar, eu tô com Jesus, eu sou aqui um anjo servindo no céu mesmo. Então, eu acredito que a gente precisa mesmo dar esse valor a cada Santa Missa, principalmente para quem realmente não pode comungar. Às vezes, quem às vezes não sabe nem a última vez que comungou. Sabe? Assim como aconteceu com São Tarcísio, né? Que a gente não sabe a última vez que a gente pode comungar. E principalmente até de servir também. Porque tanto é que eu tava doente, né? Eu fiquei uns 3 dias, 4 dias sem servir, eu já tava doida. Eu fui servir, eu falei, não, eu preciso servir disparado. Então, assim, é muito gratificante, porque a gente precisa aprender a dar esse valor, porque quando a gente perde por algo que aconteça, ou a gente se desvie, é uma perda muito grande. É muito grande. Porque, assim, é algo que Deus designou pra mim. Eu vejo como se, assim, Deus desenhou isso pra mim. Eu não me vejo sem ser coroinha. Então, assim, é isso. São Tarcísio faz muito parte da minha vida justamente por eu ser coroinha e por ele ser tão determinado e tão novo. Porque eu decidi, eu tinha 14 anos quando a minha mãe me mostrou e, tipo assim, era algo novo, né? Era algo muito novo. E, assim, com o incentivo do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. E a gente foi caminhando juntos. Minha mãe já era, né? Mas é isso, sabe? Essa determinação tão nova, desde tão pequena, tipo, por todas as coisas que eu já passei,
que principalmente perseguição na escola, em família mesmo, tipo, a Beatinha, que ele quer ser freira, a coroinha. Então, assim, é lutar contra isso todos os dias e continuar sendo firme igual São Tarcísio foi. Ah, muito bem. Você falou uma coisa muito interessante, assim, que quando você fica, né, um dia, né, um período sem servir, né, você já meio que fica meio que ali agoniada, né, doida para servir, né, assim. E eu acho interessante que é isso que Deus faz nas nossas vidas, né? Quando Ele coloca nas nossas vidas um chamado, né, a gente não consegue se desgarrar dele. A gente não consegue, porque Ele coloca no nosso coração, né, o ardor, né, a vontade de querer estar ali fazendo, né? Hoje eu tô no ministério de música e tal, canto na igreja, e eu por todas as vezes por todas as fraquezas que eu já passei, por todos os fraquejados que eu já, todos os tomos, né, por tudo isso, eu nunca, tipo assim, tive a coragem, sabe, de largar. Tem muitas pessoas que se afastam da igreja, se afastam da palavra, né, não acreditam mais, eh, ficam até mesmo, tipo assim, eu falo, né, isso não é nem motivo, porque todos nós temos um momento da nossa vida que nós ficamos meio que um pouco revoltados com Deus, né, meio que nervosos, porque às vezes Deus não faz aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, né, no momento. E muitas vezes o que nós precisamos não é nem o que nós queremos, mas é o que a gente precisa no momento. E aí, Exatamente. por não fazer, né, a gente acaba, né, meio que ficando meio assim com Deus, Sim. né? Mas Deus é pai e sabe o melhor para o seu filho, né? E por todos esses motivos é, eu meio que hoje eu não consigo. Eu não tenho, tipo, coragem de viver nem de viver, sabe, sem ter um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, né? Com Jesus. Eu não consigo, sabe, viver sem ter essa vida de oração, esse diálogo com Deus, né? São Tarcísio, né, ao decorrer da história dele, é um jovem de Muito. muita coragem, né? É um jovem que teve a coragem de levar Jesus, né, aos cristãos em meio a uma perseguição. Hoje a gente sabe, a gente meio que tem uma noção do que é essa perseguição, mas nada comparado ao que era na época, né? Naquela era, na era cristã, né? É, os pais, né, principalmente a mãe de São Tarcísio, ela foi jogada para os leões, né, Sim. Era muito para ser para brutal. ser devorada. Assassinado. A brutalidade, sabe, daquela época, né? Era uma brutalidade tremenda, né? Então, assim, eu vendo tudo isso e comparado aos dias de hoje, eu fico me perguntando: e se fosse o contrário? E se fosse eu naquela época? Será que eu teria a coragem de servir a Deus? Servir a Deus. Hoje em dia o termo cristão tá meio que banalizado, porque assim, se você perguntar pra qualquer pessoa é cristão, só vai dizer que é. Sim. Só vai dizer que é cristã. Vai falar isso naquela época. Ou melhor, até mesmo, eu trago até para os dias de hoje mesmo. Se você vai em outros países, se eu não me engano, acho que lá na religião do Islã, né? Islâmico. Vai falar que você é cristão lá. É outra coisa, é outra realidade. Totalmente diferente da qual nós vivemos aqui, né? Em cidade ocidental, Brasília e DF, em torno. Aqui, se eu andar com a Bíblia, com o texto, no máximo que as pessoas vão fazer é olhar para mim diferente. No máximo, é olhar para mim, olhar para a Bíblia, olhar para o texto, né? E passar. Ninguém vai me parar na rua, vai apontar na minha cabeça e vai falar: ó, larga isso aí, para com isso aí, que não sei o quê. Ninguém vai fazer isso. Coisa muito diferente naquela época, né? E em outros países no dias de hoje, né? A questão da perseguição, né? Que eles sofrem, né? E trazendo para nossa realidade, o que São Tarcísio nos ensina, além da coragem, o que eu vejo principalmente é o servir, a doação,
sabe? A doação de estar sempre ali, né? Servindo no altar, servindo a Cristo mesmo. Independente se tem 3, 4, 1000 pessoas. Exatamente, independente do que for, sabe? Tá ali servindo com o mesmo ardor. Com o mesmo ardor. É o que eu costumo até falar pros meus pais. Porque eu sirvo em missa de semana e missa de domingo, né? Missa de Sim. domingo geralmente é mais lotada, só tem solenidade, tem essas coisas. Então, assim, é servir do mesmo jeito, servindo quarta-feira, que tem poucas pessoas, tem 15 pessoas na missa, e servir domingo, que tem 1000, não, 100 pessoas. Sim, Então, assim, tem que ser do mesmo jeito, tem que ser, porque pra Deus tem que ser perfeito. Se tiver uma pessoa lá, tem que ser perfeito. exatamente. Uma coisa que eu ouvi foi do Frei José de Arimateia. Isso, que ele era aqui, né, era vigário, se eu não me engano, aqui na paróquia. E ele falava uma coisa muito interessante, olha, a missa, ela não é celebrada para o povo. E aí eu lembro que nessa homilia o pessoal ficou meio assim, ué, entendeu nada. Ué, como assim? Então veio pra igreja, tipo, né? Só não é pra nada, né? Aí ele fala, a missa é celebrada para Deus. É o povo que vem junto com a igreja, com o sacerdócio, orar a Deus na missa para Deus. Por isso que a Santa Missa, né, é a oração perfeita. Sim. É a oração perfeita. Envio, né? Exatamente, é a oração perfeita. É a oração perfeita, né? É a oração que agrada o coração de Deus, né? É o sacrifício, né? O cordeiro imolado, que é o próprio Cristo. É o cordeiro perfeito e agradável a Deus que pode, né? Que pode, né, agradar o coração de Deus, né? E agora, em termos de... Agora, desfocando, né, um pouquinho, né, que tá, né? Eu vejo que no meio dos coroinhas, né? Vocês passam por muitas coisas, né? Passam por muitas coisas, assim, muitas situações, muitos perrengues, né? E é exatamente esses perrengues, né? Eu queria que você partilhasse conosco, assim, quais são os perrengues, um perrengue mais assim, escolhe um aí, um perrengue mais engraçado, assim. Mais engraçado. Mais engraçado, assim. Isso eu dou conta. Quando a gente carrega o microfone, né, que essa é a função do cerimoniário, mas a gente também carrega quando não tem cerimoniário. A gente vai carregar a pilha do microfone e o Frei tá lá na hora, sempre é na hora do ofertório. Pode prestar atenção, ou no ofertório ou na homilia, quando a homilia tá boa. Aí o microfone descarrega. Aí o Frei olha assim pra nossa cara e a gente não sabe onde enfiar a cara. Tem que pegar o microfone cheio, só pega assim, o microfone de fio e já coloca. Aí tem que usar pra carregar. Tem outra também, que é quando a gente vai acender as velas, as tochas, e aí não tem mais vela, tipo, a cera derreteu tudo, tá tudo derretido, não tem mais pavio, não tem nada, não tem fósforo. E aí a gente tem que dar um jeito, a gente só sai com as tochas sem vela nem nada. Vixe Maria. Mas não, me dá uma vergonha essas coisas, eu fico morrendo. Olha, ali, servir no altar é algo que você tem que estar preparado para tudo, Pra né? tudo. Pra tudo. Né? A gente tá ali servindo, né? Se vocês estão ali servindo como coroinha, mas eu vejo assim que eu olho para cada um de vocês, caramba, tão jovem, já tem essa noção, sabe? Essa noção do servir. E a gente tenta não transmitir, né? Porque que tá morrendo ali por dentro. Tipo, fica lá mantendo sério por dentro. Meu Deus, o que eu vou fazer? Pra justamente não dispersar, né? Sim. Principalmente na hora da comunhão mesmo, que a gente tem que acompanhar os ministros pra justamente não acontecer, né? O roubo de pegar pra profanação, essas coisas. Sim. E aí a gente tem que ficar atento. E se acontecer algo, o sacerdote, ele já até falou isso pra gente, que a gente tem que manter a calma e não fazer alvoroço, justamente pra não dispersar. Sim, isso é importante, Porque tem coroinha que já fica assim, assustado. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Principalmente quando cai, né? Quando Jesus cai, a gente tem que correr pra pegar o sanguíneo. Aí o Frei pede o sanguíneo, aí o coroinha fica, meu Deus, Jesus caiu. Eu mesmo fico desesperadinho, começo a chorar, começo a me tremer toda. Eu fico morrendo, Jesus caiu. Jesus caiu, ajuda aí. Ajuda, pelo amor de Deus, aqui, gente. Mas é muito isso. E tem muitos mais perrengues em solenidade, quando não tem incenso pra colocar no turíbulo. Nossa, são tantos. Quando o missal tá errado, aí o Frei... Não, e aí a gente fica com vergonha, porque a gente arruma lá o missal, deixa bonitinho lá na estante, né? Aí coloca lá no altar.
Aí o Frei só vai passando. Quando a gente vê que o Frei tá passando, caramba, eu coloquei o marco errado. Eu marquei errado, aí o Frei fica olhando assim pra nossa cara, meu Deus do Ele vai céu. passando e vai olhando pra Aí eu vocês. fico Né? assim, não, não é esse. Eu sei que eu morro de vergonha. Sério. É, por que eu tô falando isso? Eu achei muito interessante, né? A realidade, né, de um coroinha. A realidade de um cerimoniário, de um acólito, né? Sim. Muitas vezes ele tá ali auxiliando o sacerdote, né? Ali na celebração da missa, né? Eu acho interessante porque, assim, muitas pessoas, eu creio sim que muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, muitos pais dentro da igreja, têm vontade, não é? Que os seus filhos sirvam na igreja, estejam ali como coroinhas, como cerimoniários, né? Como até mesmo, quem sabe, como acólitos, né? Sim. Sigam o caminho correto, né? O caminho de Deus, né? Eu acho que muitos pais ali dentro da igreja têm essa vontade, né? Essa vontade de que seus filhos sirvam na igreja, né? É como a palavra diz, instrui o seu filho no caminho de Deus, e ele não se desviará dele, né? E é exatamente isso, né? Por que eu tô falando isso? Por que eu pedi, né, para que você citasse isso? Para que eles tenham a noção do que é que um pouco, né, do que se passa lá dentro, né? Realmente, eu vejo assim que até mesmo, pelo menos o que eu vejo ali aos meus olhos é o serviço de coroinha é um preparo para a vida, Sim. não é? É um preparo para a vida. Você serve ali como coroinha, a criança serve como coroinha, mas ela é preparada para a vida, a fazer as coisas, dá mais, Zelo, né? dá mais zelo, exatamente, Responsabilidade. dá mais perfeita ordem, a responsabilidade, ou seja, já desde criança, já de forma assim, nossa, a igreja é muito sábia. A igreja é muito Por sábia. exemplo, o Benjamin, nossa senhora, ele é todo estabanado. Tudo ele derrubava, tudo ele. Não sei o quê. Ele foi entrar pra ser Aham. coroinha, aí ele já começou a ser mais organizadinho, Olha aí, começar a servir direito. Então, assim, exatamente. muito pensado, né? Exatamente. Quando você serve na igreja, até mesmo como coroinha, ou até mesmo em vários encontros, você aprende a ter mais zelo. Em várias coisas da nossa vida, você aprende a ter mais zelo, né? Eu vejo assim, eu entrei na igreja com 17 anos de idade, né? E eu não consigo ser o Elian de antes, com 17 anos. Eu não consigo. Meio que realmente, parece que Deus pegou uma borracha e apagou ali, ó. E apagou ali, né, da minha história e eu não consigo lembrar. Eu só lembro que, tipo assim, que eu era um cara muito tímido pra estar falando assim, ó. Negativo, mano. Negativo. Entendeu? Então, é algo que Deus realmente faz, né? Realmente transforma a nossa vida, né? O que você acha que é impossível aos seus olhos, né? Para Deus é fichinha. Para Deus ele consegue fazer, né? E outra coisa também, né, que eu vejo, que você citou aí, meio que até de uma forma mais de brincadeira, né? Mas, Jesus caiu, né? O como que um Deus, né, tão grande consegue se fazer tão simples a ponto, tipo, Pequeno, né? é tão pequeno, sabe? Tão frágil. Tão frágil. Ali Jesus é frágil e supremo ao mesmo tempo. É um Deus que é frágil e supremo ao mesmo tempo, sabe? É tudo. Sim. Sabe? É um Deus que se deixa, sabe? Quando você fala Jesus caiu, você começa a chorar porque você não sabe o que fazer e aquela coisa, né? E aquele nervosismo. Eu lembro que. Eu não lembro se foi o Frei Zélio de Matéia ou se foi o Frei Flávio, daqui, que era daqui do Jardim. Eu não lembro qual foi dos freis, mas teve um dado momento que Jesus caiu, né, no chão e ele se debruçou e comungou Jesus ali, ó. Caramba. Se debruçou e comungou Jesus. E eu ficava assim olhando, eu não lembro qual foi o frei, né? Se foi o Frei Flávio, foi um desses dois, né? Ou se foi outro frei. Mas assim, você falou isso, eu lembrei dessa situação e realmente é um zelo muito grande. Reverência. Reverência, Né? a reverência, sabe? De você reconhecer a Cristo, Sim. né? De você reconhecer a Cristo. Porque
Jesus caiu. Quantas vezes nós caímos e Jesus nos ajuda a nos Sim. levantar? Sabe, é meio que um paralelo, né? Jesus caiu ali e se torna tão frágil. E quantas vezes nós caímos? E mesmo assim Jesus vai lá e nos resgata, Sim. né? Nós caímos num buraco que nós mesmos cavamos ali. Nós mesmos cavamos um buraco e fomos lá e cair, né? Então, assim, é algo tipo assim, se a gente for parar para partilhar, para aprofundar, ultrapassa o tempo e vai falando. Então, assim, é algo que Deus vai falando e vai nos mostrando ao decorrer da história, né? Ao decorrer de cada situação, né? Cada ato que nós fazemos ali no altar, cada ato que nós fazemos ali na igreja, na Santa Missa, você como coroinha, eu como ministro de música, cada coisa ali é importante porque é ali onde Deus vai converter. Sim. É ali que Deus vai converter. A gente não sabe, eu não sei. Eu posso fazer coisas ali que pode salvar uma pessoa. Sim, pode mudar. Pode mudar uma pessoa, né? E assim como você também, a sua seriedade, a sua doação, pode converter vários jovens. Pode converter muitos e muitos jovens, né? De pensar. Eu sei que ao decorrer da nossa história, a gente ouve muitas coisas, até mesmo brincadeiras, né? Que infelizmente é de mau gosto, Sim. né? Às vezes de algo que a gente serve dentro da igreja, chama a gente de beato, de doido, que não pode ser assim e tal. Eu já ouvi muito, né? Até mesmo no meu trabalho, assim, já ouvi muito isso, né? Sobre muita coisa, né? Sobre a minha fé. Então, assim, a gente tem que ter meio que a docilidade e a paciência. E a paciência. A paciência porque é nesses momentos que Deus permite, né? Que o nosso coração ele se converta mais ainda. Sim. Mais ainda. É tudo uma obra de conversão. Eu creio que seja tudo uma obra de conversão. Deus ele converte as outras pessoas através de nós e ao mesmo tempo convertendo a nós mesmos. Exatamente. Né? Entendeu? Ao mesmo tempo convertendo a nós mesmos, né? E passando para um próximo tópico, né? Sobre a história mesmo de São Tarcísio, né? Quando ele levava Jesus ali na âmbula, quando ele encontrou, né, os amigos dele ali, e os amigos enquadraram, né? Perguntando, né? Enquadraram ali, né? O que é aquilo que ele estava carregando, né? E aí um dos amigos dele, né? E eu acho muito interessante, porque os amigos dele acho que eram, se não me engano, eram três pessoas ali. Era um amigo de São Tarcísio, né? De muito tempo atrás. E aí, quando ele virou cristão, quando ele virou católico, né? Ele virou acólito ali, tudo. Ele meio que, tipo assim, meio que deu sem entender, meio que ele se desvinculou dessas pessoas. Sim. Né? Tanto é que quando ele encontra esses amigos, olha ali, olha, é São Tarcísio. Por onde você anda, né? Você anda sumido. E aí São Tarcísio apressadamente, olha, eu não tenho tempo, tenho que ir e tal, tem que correr. E aí um deles vai lá, impede ele, né? E aí fala, olha, Tarcísio virou cristão, viu? Tarcísio virou cristão. Então, assim, é algo que naquela época era um tabu. Era um tabu, né? Não, ele virou cristão. Você não pode. Não pode. Ele virou cristão, não pode. Então, é algo que, se você for parar, né, e botar nos dias de hoje, é totalmente diferente, né? Sim. É cristão, beleza. Sossegado. Tá bom. Pode seguir. Pode seguir, à vontade. Mas, naquela época, era um tabu enorme, né? Ser cristão. E naquele dado momento, né? Ele vai lá e fala, bem, você acha interessante como ele fala, né? Tarcísio está carregando o segredo dos cristãos. Ele está carregando aí no peito
o segredo dos cristãos. E aí eles começaram a forçar a mão de São Tarcísio, que ele estava ali, né, no peito, Então, né, descobriu que era. E São Tarcísio, nunca, eu prefiro morrer do que entregar os segredos do cristão. E aí ele começa aquele embate e tal, e eles começam a meio que a surrar, né, a Tarcísio. E ali eles surraram de tal forma, né, que ele acabou falecendo, né. E aí, no momento ali depois, né, acho que chega um guarda, né, chega um guarda daquela época, impede aquela ação, e aí pega São Tarcísio nos braços assim, com Jesus no peito, na âmbula, Ele segurando. e aí ele pega e fala assim, olha, eu entreguei a minha vida por Cristo. E ali e aí, naquele momento ali, naquele dado momento, o guarda percebe que nos braços dele tinha um santo. Um santo. E Nos Jesus braços, também. Jesus, nos braços dele tinha um santo. E aí fica aquela história, né? E aquelas pessoas ficaram sem Jesus, né? Sim, Ficaram fica sem esse Jesus, desfecho, né? esse desfecho. Naquela época, Jesus foi levado pelo guarda, foi levado ali até onde estavam os cristãos que estavam presos, né? E ali fizeram a celebração da Santa Missa, né? E todos puderam comungar, né? E o que eu tiro dessa história, assim, para que o santo é aquele que leva Jesus. É aquele que leva Jesus. A missão de levar Jesus não é só do sacerdote, sabe? Acho muito interessante. A missão de levar Jesus não é só do sacerdote, é de cada um de nós. Sim. É de cada um de nós, meu. E eu acho muito interessante isso. E cada um de nós. E eu lendo essa história, vendo um pouco, eu ficava me perguntando: o que eu tenho levado, velho? O que eu tenho levado para as pessoas? É a Cristo ou é a imagem pecadora da minha parte humana? Sabe, o que eu tenho demonstrado para as pessoas? É a Cristo? É o que Deus fez na minha vida e continua fazendo? Ou é as minhas mazelas, os meus pecados, os meus defeitos, né? Parte ruim. A minha parte ruim. Por que eu falo isso? Porque o ser humano ele é dotado de qualidades e defeitos, né? Cabe a você, né? O que você exatamente? O que você vai ressaltar diante das pessoas? Qual é a sua parte boa? É Deus? É a Cristo? Então, o que você está ressaltando mais? Sabe, é algo de se perguntar. É o que meu pai até me fala muito, porque dentro da igreja é muito fácil, né? A gente buscar porque tá todo mundo buscando, no encontro é muito fácil. Exatamente. Mas e fora do encontro? E fora da missa? E fora da igreja? Como é que fica a situação? E eu acho interessante porque, assim, o testemunho, ele começa fora da igreja. Ele começa fora da igreja, o testemunho. Ele não começa... o testemunho não acontece dentro da igreja. Dentro da igreja, todo mundo, basicamente, é santo, né? Seguindo o mesmo propósito. Seguindo o mesmo propósito. É fácil você, tipo assim, pregar, como se fosse, como é que eu posso dizer? É fácil pescar dentro do aquário. Exatamente. É fácil. Já conhece, né? Exatamente. É fácil você pescar dentro do aquário. É fácil. Agora, você sair do aquário, da sua bolha, e enfrentar outras realidades. Exatamente. E pescar almas, sabe? Evangelizar outras pessoas. E é o que entra muito na vocação também, né? Que o Frei Altair estava até comentando na missa da juventude passada, lá no Dom Bosco. Que é sair mesmo da sua zona de conforto para evangelizar, tipo, quantas pessoas que saem, meninos também, entram no seminário, entram no convento, para justamente isso, evangelizar. Claro que também a gente não precisa englobar tanta vocação, mas a partir de mim e de você, pessoas que estão dentro da igreja, como coroinha, como, igual você falou, né, músico, ministro de Eucaristia, mas é justamente isso, a gente sair e mostrar para as pessoas o que a gente vive lá dentro.
Não só falando, levando, tipo, somente a fachada da Igreja Católica também. Sim. Mas justamente levando o amor de Jesus e mostrando quem é Jesus para nós. Deixando refletir justamente para as pessoas. Porque eu acredito que uma pessoa de fora, se você tentar falar algo para ela, ela vai perguntar assim, mas como é que tá a sua vida? Você tá indo pra igreja? Você tá buscando a Deus? Porque você tá querendo falar uma coisa que você não vive? Exatamente. Você não vive. Exatamente. Então, não tem como a gente levar um testemunho que a gente não vive esse testemunho. Não tem como a gente pregar pra alguém que a gente não vive isso. Então, se for pra ter essa dupla personalidade, é melhor nem falar nada, né? No Salmo 1, né, fala bem assim, não se desvie, né, nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim continue seguindo no caminho reto, né? Seguir sempre pelo caminho reto. A gente tem a tendência, ao decorrer da história, né? A gente tem essa tendência de ter essa duplicidade, né? Acho que desde os tempos lá de Moisés, né? Quando Moisés subiu ao monte, né, para falar com Deus e ficou, acho que uns 40 dias, né, em cima do monte. E ali o povo ficou só com Arão, né? E por conta, só porque eu sei que 40 dias também é muito tempo, né? 40 dias é o quê? Um mês e 10 dias, né? É muito tempo. Mas assim, para um povo que viu o mar se abrir, para um povo que, tipo assim, que chovia pão durante o dia, Tava lado a lado mesmo, né? sabe? Para um povo que durante a noite, para não passar frio, Deus fazia descer labareda de fogo do céu, só para eles não passarem frio. Eu acho que, tipo, assim, é algo, não assim, tipo assim, comparando, né? Hoje a gente tem muito mais do que isso. Sim. Hoje tem muito mais do que isso. Um dia eu vi uma pegadinha, né? Daqueles vídeos, naqueles shorts, né? Que fala do YouTube, né? Né? Acho que é na Reels, né? Do Instagram, né? E eu vi um muito interessante. Uma pessoa morre, né? Aí ela chega no céu e aí ela se depara, né, com os apóstolos, né? Se depara com os apóstolos, se depara com Moisés, com Elias, né? E aí ela pergunta: caramba, como é que é você vivenciar no olho assim todos esses milagres, todas essas, né, essas coisas assim? Como é que é, perguntar os apóstolos, como é que é você andar lado a lado com Cristo assim, com Jesus? E aí os apóstolos: pera aí, eu vou responder tudo isso que você está falando se você responder com uma pergunta: como é que é viver com o Espírito Santo e com Jesus dentro de você? E aí é algo tipo assim que a gente fica para uma... A gente tem isso todos os dias. Tem todos os dias. Todos os dias. A gente tem todos os dias. Hoje a gente tem, se a gente abrir aqui no celular, a gente tem tudo, tem sobre a palavra. Sim. Tudo. Missa segunda a domingo. Exato, segunda a segunda. Segunda a segunda, exatamente. Porque outros lugares aí tem missa na segunda. Só nossa, né? Então assim, é algo que a gente tem que saber o valor das coisas, né? A gente tem muito referências dos profetas do Antigo Testamento, mas, né, algo que a gente pode ter hoje, nos dias de hoje, que a gente tem, né, que é a Sagrada Comunhão e o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo ali acessível para cada um de nós, não é? Verdade. É isso. Amém. E eu queria, nesse momento, né, agradecer a presença de cada um de vocês, né, que nos acompanhou até esse momento. Essa partilha é, né, muito enriquecedora. Eu queria agradecer aqui a Ana, né, por estar conosco, assim, os pais dela que estão aqui nos bastidores aqui, né? A família dela. Deus abençoe a família de vocês, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar em nossas vidas cada vez mais, né? E que o Senhor Jesus possa estar com cada um de vocês nas vossas casas e que essa partilha seja muito enriquecedora na vida de cada um de vocês. Amém? Fique na paz.